Olá, pessoal, tudo bem? Mais um Gente Como a Gente começando. E hoje eu tô com uma pessoa, uma convidada especial que atendeu a um chamado da internet. Eu fiz um vídeo dizendo que quem quiser ser entrevistado, como os nossos convidados do ano passado, podia entrar em contato comigo, que ia ser um prazer entrevistar. E hoje eu tô aqui com essa pessoa que eu já vou falar pra você quem é. Mas antes, eu queria dizer pra vocês o seguinte: presta bem atenção nesse recado. Se você tem uma história bacana para contar, se você gostaria de dizer a sua história para todo mundo, entre em contato com a gente, vai ser um prazer te entrevistar e trazer você aqui no Gente Como a Gente. Por quê? Porque o Gente Como a Gente é um canal, é um podcast para as pessoas comuns do dia a dia. Então os nossos microfones estão abertos e, sem mais demoras, eu quero apresentar para vocês a Gisele Garcia. Oi, Thiago. Prazer estar aqui com você. Obrigado por ter respondido o meu chamamento na internet, respondido o nosso chamado. Cara, desde a hora que você falou, eu falei, pô, quem que é essa mulher aqui? Vamos conversar. Hoje você é especialista em mapeamento comportamental. Exatamente. Explica pra gente o que é isso daí. Mapeamento comportamental é como se a gente soubesse o manual de instruções do ser humano. Eu falo, o liquidificador tem manual de instruções, um carro tem manual, e por que não nós? Nós temos também o manual. Só que a maioria não sabe disso. Então, resolvi trabalhar porque eu me conheci primeiro, entendi o meu manual. E eu falei, aí eu vou trabalhar com isso. Eu quero que as pessoas entendam e saibam cada vez mais qual é o manual delas. E com isso, quando elas descobrem, tudo se transforma. Relacionamentos, nas empresas, numa escolha profissional, em várias as áreas, todas as áreas da vida delas se transforma através do mapeamento comportamental. É o nosso mapa. Você tem um mapa, eu tenho um mapa. Eu fico pensando o quão perigoso é isso. É perigoso. Não, brincadeira, não é perigoso, não. É maravilhoso. É conexão. Salva casamentos, salva relacionamentos entre líderes e liderados. Você é muito mais assertivo numa escolha profissional. Eu falo que a gente para de bater a cabeça, sabe? A gente encurta esse espaço de tempo para a gente ser mais... direciona muito melhor nas nossas decisões. Faz sentido. Muito melhor. Mas, para isso, a gente precisa se conhecer. Então, trabalhar esse autoconhecimento através do mapeamento comportamental. Aí, você mandou para mim Aqui. um link para fazer um teste, um mapeamento comportamental. Esse é um dos testes que inclui dentro, né, que a gente chama de assessment, dentro do mapeamento comportamental. A gente trabalha com vários, né? Cada um é uma pecinha de um quebra-cabeça. Eu tô vendo aqui que a gente fez foi o perfil DISC Black, né? Perfil DISC, exatamente. Perfil DISC, ele vai trazer pra gente nossos comportamentos. Como que você age, como você anda, como você fala, como você dirige, como você se expressa. Então, são comportamentos que eu consigo observar. Entendi. Então, se eu ficar quietinha aqui te observando, eu vou falar, eu acho que o Thiago é aquele perfil, porque você está expressando os seus comportamentos. Só que, o que acontece? Às vezes demora muito pra gente descobrir, tem que levar muito tempo. E com um teste, rapidinho a gente consegue já entender como você se expressa. E aí é que muda todo o jogo. Entendi. Porque aí você vai precisar entender se você está equilibrado, se está no excesso, se não está, se está faltando para cada área da sua vida. E a gente vai entender melhor isso. Então, assim, a gente tem aqui, que eu tô vendo aqui, perfis dominantes, Exatamente. perfis influentes, perfis estáveis e perfis analíticos, né? Exatamente. Você pode dar uma resumida de cada um desses perfis aqui, só pra Mas gente entender? Vamos fazer isso mesmo. O DISC vem do D de dominance, então a gente traduziu para dominantes. Ok. O I é de influence, né? Ok. Do inglês, que foi traduzido para o influente. O S é steadiness, então a gente traduziu para o estável. E o C de consensus, e a gente traduziu para analíticos. Então, são 4 perfis comportamentais. Lembrando que nós temos todos esses 4. Eu vou falar agora deles, mas vá para a sua página. Na página 4, você vai ver, aí, ó, bem aí. O seu zerou? Não zerou, né, Thiago? Não, o meu deu um negócio aqui. Vamos ver. Esse daqui é um pouquinho de cada um que eu tenho? Um pouquinho de cada um. Ou um pocão de cada um que você tem. Olha só, o seu... O perfil
Perfil estável, 15% de estabilidade. Não, e o analítico, 12%. Pô, é pior mesmo, hein? Então olha só, os seus perfis predominantes, onde você mais utiliza no seu dia a dia, é o influente e o dominante. Uhum. Então, eu vou explicar um pouquinho deles. Lembrando, mais uma vez, nós somos todos os perfis. Eu brinco que a hashtag somos todos disque. Por quê? Porque aqui não é para enquadrar você numa caixinha, tá, Tem um Thiago? pouquinho de cada aqui, né? Tem um pouquinho. Agora, será que te atrapalha ou será que tá te ajudando? Como a gente Essa pode- percepção que a gente O precisa objetivo, ter. o objetivo é usar melhor as suas qualidades, te direcionar para um caminho onde as suas qualidades são mais Exato. assertivas, é isso? Exatamente. E Legal. também você saber se você está no seu excesso. Por exemplo, dominantes. Você é um perfil que tem o dominante aqui. Geralmente, os dominantes são pessoas muito ágeis, diretas, rápidas, ousadas, adora desafio, amam estar no comando. Então, é importante ter a dominância. Só que, se você estiver muito no excesso dessa dominância, você pode ser visto como mandão, autoritário, briguento, impaciente. Então, às vezes não é legal ter esses comportamentos com os outros. Tem que balancear. É necessário a gente não magoar as outras pessoas, né? Por exemplo, aqui o nosso Gabriel. Aí você chega, Gabriel, faz assim! Poxa, que saco! Você tá. E você já começa a mandar, o Gabriel, de repente, ele pode travar. Fala, nossa, que cara chato. Será que é legal você ter esse tipo de comportamento? Então, mas pra você, muitas vezes, tô dando um exemplo de você que é um dominante, mas para todos os dominantes, às vezes eles não percebem que eles estão nesse comportamento. Então, dominantes são assim, ó, chega assim, eles evitam relacionamento. Para eles, assim, objetivo. Ó, era para fazer? Por que não fez? Ele não chega dando, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Como é que foi o final de semana? Dominante fez o negócio que eu pedi? Já concluiu ali? Por que ainda não fez? Pá, ele é bem direto. Pragmático. Para as pessoas, assim, nossa, que cara grosso. Nossa, nem bom dia deu. Então, assim, mas às vezes ele não percebe, porque a mente dele é como se estivesse envolvida em resultados. Resultados é a palavra do dominante. Aí eu brinco também que dominante, ele fala que não é D de dominante, é D de Deus, porque ele acha. Não, ele não acha, ele tem certeza que é Deus. O dominante fala assim, eu nunca tô errado. Só que ele, assim, ele é muito racional, É digamos. aquela frase do Chaves, né? A única vez que eu estive errado foi quando eu achei que estava errado. É mais ou menos assim. A gente brinca, é lógico, isso é mais para retratar um pouco de como são os dominantes, né? E aí os dominantes, eles podem estar no seu excesso, aí eles acabam magoando pessoas, intimidando pessoas. As pessoas acabam ficando com medo deles. Você pode perceber que temos muitos chefes dominantes. E já viu aquele funcionário? Fala lá com o chefe disso. Eu falar com ele? Não vou mesmo. Eu não tenho coragem de entrar naquela sala. Por quê? Porque acaba intimidando. Agora, para um dominante, quando ele está no seu excesso, os outros perfis, assim, ai, preguiça desse povo. O povo lerdo. O povo, assim, então ele acaba não tendo paciência com as pessoas. E o dominante, ele também tem uma característica interessante que, assim, ele briga muito pelas ideias. Então, ele vai lá, discute, você vê, às vezes, dois dominantes brigando ali e depois, bora almoçar. E vai numa boa. Para os outros perfis, como assim que eles acabaram de ter uma briga? Pra mim é a coisa mais normal do mundo. Para você é normal, porque você tá discutindo uma ideia. E os outros perfis, e o analítico também, né, que depois nós vamos falar. Mas temos outros dois perfis que são, na sua grande maioria, são mais emocionais, levam mais pro lado pessoal. E aí, então, fica aquela magoinha no coração. Dificuldade. Eu não entendo como que as pessoas levam pro lado pessoal. Você não entende porque você é um dominante. Mas não tem nada de pessoal, é completamente impessoal. Mas aí é que tá, os excessos. E eu vou falar, levava muito pro lado pessoal. Porque o meu perfil é influente estável, são mais emocionais, adora gente, aquele, né, gosta de se relacionar. Só que eu tava muito no meu excesso. Meu marido é dominante. E aí meu marido falava, ai, como você é grosso. Pra mim tudo atingia. Mas por quê? Porque o estável, falando do estável, que é o oposto do dominante, ele é um perfil assim, equilibrado. É um perfil, se não me engano, 90% da população, no mínimo, são estáveis. Poucos, a população menor são dominantes, você sabia disso? Não sabia. Dominantes são os menores. Bom, mas se bem que também colocar vários alfa numa matilha não vai dar certo. Não dá certo, daí não Faz tem sentido. condições.
Então, a maioria da população são estáveis. E, assim, equilíbrio, adora uma paciência, né? Harmonia. Então, se tá vendo você, vamos supor, com o Gabriel discutindo, não, Thiago, calma. Ele não quis dizer isso, não. Thiago. Não, Gabriel, fica tranquilo, sabe? Quer ficar ali, né? A Nenê da grande família, ela é uma perfeita, assim, estável, né? Que ela personifica. Então... Panos quentes. Panos quentes. Calma, deixa pra lá. Cara, não você faz isso, não. falando do negócio de brigar, né? Aconteceu uma coisa interessante. Tem uma tia minha que a gente discutiu pela internet, né? E aí eu cheguei na casa da minha mãe e ela tava lá. Aí eu fui lá, cumprimentei minha mãe, fui lá, cumprimentei ela, dei um abraço, um beijo, né? E ela falou, mas a gente tá brigado. A gente tá brigado, tia? Eu não sabia que a gente tá brigado de verdade. Ela falou, tá, a gente não brigou pela internet. Eu falei, a gente brigou? Cara, eu falei, mas, meu, eu não tô brigado com ninguém, pra mim tá tudo de boa e segue o baile. É, sim mesmo. E eu falava com meu marido assim, por que você tá falando assim? Ele, assim como, Gi? Eu tô falando normal. Você tá... E eu era muito mimizenta. Por quê? O estável, no seu excesso, acomodado, muito mimizento, sabe? É muito, ai, calma, muito devagar, vagaroso demais. E isso, lógico, se ele tá junto com um dominante, irrita totalmente um dominante. Então, eu precisei... Só que olha que interessante. Eu não percebia que eu estava no meu excesso do estável. Muito inseguro, meu marido falava assim, Gi, vamos almoçar, o que você quer? Carne ou peixe? Por exemplo, você que escolhe, o que você quiser tá bom. Eu tenho uma raiva disso! Vamos comer fora, vamos? Então tá bom, vamos na churrascaria. Ai, mas não tá afim de comer churrasco. Mas você não falou que era pra eu escolher? Então escolhe você. Ah, não, vê aí um lugar pra gente... Exatamente. O estável, ele é muito inseguro e ele vê mais pro outro, tá? Eu quero te agradar. Então, meu marido falava assim, escolhe, você quer morango ou chocolate? Ah, o que você quiser, meu amor. E aí, então, ele ficava muito com raiva. Falava, pelo amor de Deus, tem opinião. Mas eu tinha medo que, vá que eu escolho e dar alguma coisa errada. E quando eu escolhi e dava alguma coisa errada, eu sabia que eu não podia escolher. Eu sabia. Então, eu era muito medrosa, insegura pra isso. E aí, quando eu entrei, né, nesse ramo de autoconhecimento, e eu descobri, falei, gente, Gi, você tá muito nesse excesso. Eu tava culpando meu marido de inúmeras coisas e, na verdade, eu é que estava errada, não ele. Então, a gente tem esses perfis, né? O dominante, que muito diretão. Todos os perfis são maravilhosos, tá, Thiago? Todos os perfis têm sua importância. Agora, todos os perfis no excesso podem causar grandes estragos. Mas você sabe que uma coisa que você falou é de melhorar o relacionamento interpessoal, né? E eu li aquele livro, como que é? As 5 linguagens do amor. Também temos um acesso muito sobre isso. É muito parecido, né? Você conhecia como o outro ama. Exatamente. E gostaria de ser amado, né? Enquanto aqui no perfil comportamental a gente entende como as pessoas se expressam, nas 5 linguagens do amor é como que ela se sente valorizada, amada, reconhecida. E é extremamente importante, porque quando eu sei sobre o DISC, por exemplo, e aí é uma pecinha de um quebra-cabeça, aí eu sei as minhas linguagens do amor, é outra pecinha do quebra-cabeça. Eu tenho que ser faxineira pra ser... E aí, atos de serviço. Corta! Não vai pro ar essa! Vai sim! E é muito interessante também. E eu não me senti amada pelo meu marido em algumas ocasiões, porque a linguagem dele era outra. Então, olha como é interessante aprender. A gente é como se assim, casei, conquistei, não preciso fazer mais nada. Mas já estava escrito na Bíblia lá, né? Meu povo perece de conhecimento. Por falta de conhecimento, né? Exatamente. E é justamente isso daqui, você vai trazendo comportamento. Porque isso daqui não é um estudo à toa, correto? Não. Isso daqui foi analisado e medido. Não, é cientificamente. Em cima de padrões de pessoas. Uhum. Quem criou o DISC, logicamente, o perfis comportamentais já vem de tempos antigos. Galeno, Hipócrates, todos eles já vinham estudando água, fogo, terra, né? Tem essa ar. Depois vem o Hipócrates falando fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. E aí vem o estudo, só que eles eram voltados mais para a parte psíquica, doentes, né? Da parte das doenças mentais. E depois vem o William Moulton Marston e ele acaba trazendo um livro, As Emoções das Pessoas Normais. Então, trabalhando uma pessoa que não tem problemas mentais. Não que os outros trabalham só a parte mental, mas ele é muito voltado também para doenças do corpo e tal. Eles iam fazendo esse tipo de pesquisa. E aí acabou que o William Moulton Marston, ele também foi o criador daquele detector de mentiras.
Lembra que a pessoa Sim. tinha que fazer era uma sístole, sei lá como é que chama lá? Tinha que ir lá, ele detectava. E também foi o criador da Mulher Maravilha. Olha só, o Legal. cara foi bem legal. Ele era bem versátil, assim, para sua época. E este livro que ele escreveu, psicólogo por Harvard e tudo, depois o Bonstetter, ai, desculpa, gente, sobrenomes, assim, não lembro do cara, que ele trouxe para a internet, né, para que a gente, os códigos do livro, para que a gente pudesse realizar o teste. Então, o William Malcolm Marston não criou o teste, criou a teoria. E aí, uma outra pessoa pegou essa teoria e desenvolveu então, Planilhou o o negócio. Planilhou para facilitar. E é muito interessante, por quê? Porque na época ele vendia equipamentos de tratores, essas coisas para fazendas, para fazendeiros, num lugar lá dos Estados Unidos. Só que era assim, os vendedores eram fazendas grandes, então você tinha que bater na porta de um. E aí a pessoa falava, vamos supor, vou pensar. Então demorava, não tinha internet, nada dessas coisas, né, a princípio. E ele falou, peraí, deixa eu identificar qual é o perfil de cada fazendeiro, porque eu vou ser mais assertivo para me conectar com ele. Sim. Então, falando um pouquinho assim do influente, que a gente já falou do dominante, muitos diretos, né? São ousados desafios, o estáveis mais planejadores, passo a passo, calma, deixa eu processar aqui, entendeu? Muitas coisas mais no seu tempo, mas o que é legal, enquanto o dominante ele é muito ótimo para começar, o estável ele é ótimo para terminar. O dominante, geralmente, você já me disse, comecei o negócio, joga na mão não deu certo, fecha, quero começar outra Ou então coisa. joga na mão de alguém pra terminar. Exatamente. Então, joga na mão de estáveis ou analíticos, que eles são ótimos finalizadores. O estável, tudo que ele começa, ele vai terminar. Então, ele é muito bom para isso. Logicamente que eu tô falando assim, perfis puros, nós somos todos os perfis. E aí vem os influentes da galera, do povão. Eu falo que é chinela havaiana, que é com todo mundo, né? É uma que gosta de pessoas, faz o melhor amigo na fila de uma padaria. Ah, esse aqui é meu melhor amigo, conheci agora. Então, o influente é muito voltado para pessoas mais criativos, também querem coisas diferentes, fazer coisas diferentes o tempo todo. Então, isso é muito legal, mas no excesso. Podem ser brincalhões demais, fanfarrões demais. Eles podem, sabe, ficar zoando demais, prolixos. Quinta série. Todo mundo fala que eu parei na quinta série, meu. Você é bastante do influente, né? Uhum. Então, e olha que legal, o seu influente com dominante, você gosta de coisas variadas, fazer coisas diferentes. Então, se você não tomar cuidado com isso, pode ser que você precise falar assim, não, peraí, esse negócio, pelo menos eu vou deixar alguém tocando. Porque senão você começa uma coisa, para, começa outra coisa, para. E assim vai por diante. É complicado. Então, mas o influente é da galera, gosta disso. Mas também, nos seus excessos, prejudica. Eu, por exemplo, eu estou em meu perfil predominante influente. Então, eu gosto de conversar. Já fui num restaurante falando alto pra caramba. Todo mundo me olhando assim, nossa, quem é essa maluca falando alto? Porque eu não me percebia. Quer ser o centro das atenções sem perceber, né? A pessoa chega assim pro influente e fala assim, nossa, tô com um problema. Você tá com um problema? Não, não, não. Eu é que tô. Deixa eu te falar aqui a minha vida. Daí conta a vida inteira. Começa a interromper as outras pessoas. E às vezes não tem consciência disso. Né? O influente gosta de falar muito com as mãos, mexe demais o corpo, né? Então, você já... o influente, a gente fala assim também que ele é a alegria do ambiente. Porque onde ele entra, oi, tudo bem? Ele conhece todo mundo, Não, sabe? cara, eu tava Eu ia muito num restaurante aqui, fiz amizade com o maître daqui, né? E aí tô lá em São Paulo com outro amigo meu, a gente parou numa churrascaria pra almoçar. Entramos, pô, o maître veio, pô, você é aqui, e aí, tudo bem? Pô? Meu amigo ficou olhando assim pra mim. É a primeira vez que você vem aqui? Eu falei pra você, pô, que eu nunca tinha vindo aqui. Como que você conhece o maître? Não, eu conheci ele lá em Campinas, pô, fiz amizade com o maître lá em Campinas. Ele falou, cara, você fez amizade com o maître? Eu fiz, pô. E é isso mesmo. Conhece todo mundo. Ele é muito mais fácil de entrar no ambiente, ele entra sem conhecer ninguém e sai conhecendo todo mundo. Gosta. Isso é muito bacana. Network, ele tem uma facilidade legal para fazer negócios, né? Conversar com as pessoas. Então, isso é muito bom do influente. Só tomar cuidado com os excessos. Por quê? Adora começar 300 coisas ao mesmo tempo e não fecha nenhuma. Sabe aquela caixinha do Windows que você vai abrindo, e aí você não fecha nenhuma, né? Ela tá apontando os dedos pra mim, Gabriel. Então, assim, é essa atenção. Só que, olha só, o DISC, ele nos traz isso, é uma pausa para eu me observar. O que é que está legal e o que é que eu preciso melhorar? O que está atrapalhando a minha vida? Seja nos meus negócios ou meu relacionamento, dependendo do que ela quer focar.
Então, mas é um perfil que é a alegria do ambiente, tá? Então, isso é muito legal também. Agora, tem outro perfil, por último, que é o analítico, o cauteloso. É um perfil que faz questão de não se relacionar com as pessoas. Ele é muito mais introvertido. Enquanto, dominante e influente são extrovertidos, é pra fora, gosta de coisas diferentes, o estável e o analítico são mais introvertidos. Só que o analítico, ele é voltado também para tarefas, igual o dominante, só que o dominante é rápido, o analítico é mais devagar. O analítico é planilhas, dados, bolsa de valores, fatos. Não vem falar que isso funciona, quero ver dados. Onde você pegou isso? Qual é a referência? Me traga mais, e mais, e mais. Então, assim, é muito bom, porque ele acha pelo em ovo. Ele olha que, ali tem um negocinho, tem não sei o quê, ele já acha onde estão os erros, digamos assim. Ele é muito metódico, só que também no excesso pode atrapalhar. Então, para ele tomar decisões, o bacana é isso. Ele é o oposto do influente. O influente é assim, gente, olhei pro sol, está tão lindo o dia, bora, vamos fazer que vai dar certo. Ele não tem referências nenhuma. Pô, mas na maioria das vezes dá. Ótimo, que bom. Mas aí o analítico assim, mas você viu aquele detalhe? Mas você já olhou aquela situação? Então, o analítico, ele é legal porque ele, calma, ele fala assim, influente, baixa a bola um pouquinho e vamos ver os dados aqui. Só que no excesso, ele pode ficar medroso, assim, né? Palavra medroso, mas receoso de tomar uma decisão, porque para ele sempre está faltando informações para tomada de decisão. Entendi. Ele é visto como pessimista. Mas será que vai dar certo? Mas vocês viram isso? Então, o analítico é uma pessoa muito mais séria, quase não mexe as mãos. Né? Lembra do Spock? Ele é um pouco do Spock, assim, né? Muito serião, não expressa muito, né? O influente é cigarrindo, tal, o analítico não. Contido na dele, não omite opinião, a não ser que fale. Isso eu tô falando, logicamente, nos excessos. Mas você percebe que cada perfil é excelente, é necessário ter. Agora, cuidado com os excessos. Agora, pergunta. As pessoas nascem assim ou elas se transformam em cada um dos perfis? Tem também um... O meio influencia? Essa é uma pergunta bacana. Legal. Porque, assim, os... psicanalistas, tá na tem psicoterapeuta agora, terapeutas, tem os negócios e tudo mais. A grande maioria tá tudo remetendo à infância, porque o pai, a mãe, todo mundo vai naquele negócio freudiano. Eu tenho minhas ressalvas, né? Tá. Mas assim, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, não, os mas caras fazem um trabalho bom. Porque... E a grande maioria, o problema tá relacionado à infância, aos traumas infantis, né? E assim, eu pergunto, o meio proporciona para que essa pessoa seja do jeito que ela é? Ou ela já nasce daquele jeito, é tipo caráter, assim, vai? Sim, tem a genética, sim, tem uma porcentagem de genética, e sim no ambiente onde ela nasceu. Então, você pode perceber, às vezes, que tem pais influentes, o filho chega a ser influente, ou puxa o pai, puxa a mãe. Mas, olha só que interessante, eu conheci uma moça que ela é bem analítica. Mas ela falou, Gi, quando criança, eu falava com todo mundo, me expressava aí no colo de todo mundo. Ela tinha uma infância bem como influente, mas aconteceu um trauma, uma situação na vida dela. Então, ela recuou. Então, hoje a influência dela está voltando. Olha que interessante. Porque foi a situação. Então, às vezes, as pessoas sofrem muito, um exemplo, está trabalhando, gasta muita energia, porque ela tem um perfil, mas a empresa está exigindo um outro perfil dela. Então, quando você está sempre num outro perfil que não é o seu predominante, você gasta muita energia. Mas aí você coloca no mundo corporativo. Eu acho um pouco de sacanagem isso daqui. Por quê? Pensa comigo. Como assim? Me explica. Não, pensa comigo aqui. Vamos lá. Num processo, vou pegar o processo de vendas, né? Você tem aí o vendedor, você tem o comprador, você tem o influenciador e o tomador de decisão, ok? É mais ou menos isso que acontece num processo de contratação, né? Você tem o cara que está querendo se submeter à vaga, e aí você tem o RH, que vai fazer a primeira entrevista ali, e aí depois você vai ter o influenciador, que vai falar pro dono da vaga, esse cara é bom, esse cara não é, e tudo mais, exatamente. Né? Só que se, chega eu, num perfil influente, se eu puder falar direto com o dono da vaga, eu consigo convencer ele a me dar aquela vaga. Olha mas só. vai muita etapa. E você fala assim, porque o influente, o poder dele é a palavra, você sabia? Sim. O influente tem uma oralidade, consegue influenciar com as palavras. E por que você está falando isso? Porque você fala, gente, vamos encurtar logo esse caminho? Vamos direto onde é necessário? Por quê? Como você... Quem que é o tomador de decisão? Quem que manda aqui nessa bagaça? Exatamente. Como o seu estável analítico são baixinhos, tipo assim, não tenho paciência pra esse passo a passo aqui não, galera. E o dia que me deram aquele teste do pauzinho, tracinho, pauzinho.
Ah, meu, eu falei assim, desculpa, filha, se eu cheguei nessa parte aqui do processo seletivo, é porque vocês viram alguma coisa em mim, eu não vou fazer isso daqui, não. Fui pra próxima fase. O falográfico é importante porque ele detecta muitas coisas. Ah, mas eu não tive da saco gente. fazer aquilo, não. O dominante não tem mesmo, olha só. Nossa, meu. E aí que tá, mas dependendo se fosse para uma vaga, por exemplo, o que que acontece como muitas empresas não fazem? Qual é o perfil do cargo? Por quê? Quando eu não detecto o perfil do cargo, por exemplo, que é um perfil que eu quero ser mais paciente, planejador, aí você tá no meu processo seletivo. Não, eu não sirvo. Você não serve para isso. Botar eu pra planejamento, não Ó, vai. um dominante influente ficar 8 horas fechado numa sala, surta. Surta. Então, mas aí que tá. Eles não fazem um perfil do cargo. Aí vem um monte de gente e aí você acaba também atrapalhando a pessoa que tá gastando tempo à toa naquele processo. Aí se eu fosse, vamos supor, né, tá ali, fala assim, eu não quero fazer isso aqui. Já não tá contratado. Por quê? Não teve paciência, não é do processo. Agora, lógico, se eu quero uma pessoa ousada, direta, rápida, sim, aí é importante. Mas no processo seletivo, nas empresas como um todo, eu preciso entender qual é o comportamento do cargo. Quando eu mapeio o comportamento do cargo, aí eu consigo entender quais são a melhor pessoa de comportamento para aquela vaga. Porque hoje, de 10 contratados, 9 são demitidos pelo comportamento e não pela parte técnica. Olha como o comportamento é extremamente importante. Não, concordo. E outra, se eu quero um cargo estável e coloco uma pessoa estável, eu vou ter rendimento aqui. Pô, imagina eu trabalhando como caixa de banco. Não tem como. Não tem como. Não, assim, até tem, como a gente fala assim, mas você vai estar ali suando, Sim. gastando energia e Na força do... Como que você vai trabalhar? Na força do ódio na todo força dia. do ódio todo dia. E adoecendo. Sim. Então, eu peguei já várias pessoas doentes, porque fala assim, meu Deus, eu dou tudo de mim naquele lugar e não consigo ter a rentabilidade do outro, né? A produtividade do outro, não consigo fazer aquilo lá. A gente vai ver, não tem nada a ver com o cargo dela, com o perfil dela. E aí, quando várias pessoas descobrem isso, falam, nossa, Gi, agora eu entendo porque eu tô gastando energia, agora eu entendo porque eu tô em depressão, ansiedade, porque eu não tô compatível com o cargo. Mas você sabe que eu trabalhei em Manaus, né? Fiquei 15 anos morando em Manaus, trabalhando no Distrito Industrial de Manaus. E eu trabalhava numa empresa que era de injeção plástica e montagem de partes de celular para grandes marcas. E eu era o primeiro contato do cliente, eu tinha que pegar toda a necessidade do cliente, jogar para dentro da fábrica e o pessoal de planejamento colocar aquilo para sair um plano de produção e eu dar pro cliente e falar assim, eu consigo te entregar no dia tal, dia tal, dia tal. Era tipo um comercial ali. Certo. Né? Eu ficava revoltado, porque eu não conseguia fazer o meu trabalho render. Eu brigava com o pessoal do planejamento, eu ia no gerente de planejamento, ia no gerente de produção. Eu ia brigar com o diretor, porque eu não saiu do jeito que eu quis. E assim, minhas coisas não funcionavam, e eu suava, e minhas coisas não fluíam. E aí tinha um amigo meu que era, cara, tudo o dele rodava, fazia a mesma coisa que eu com outro cliente, mas o dele rodava perfeitamente. Eu chamei ele, eu falei, Luciano, Lu, se você estiver assistindo, aprendi com você, hein, pai? Chamei ele, falei, Luciano, o que você faz, cara, para as coisas funcionar aqui? Porque, cara, é a mesma coisa que a gente faz, são as mesmas pessoas. Nós dois senta aqui, fuma, troca ideia, eu saio com você sai comigo, né? Pô, como é que funciona? Como é que você faz? Dá uma dica pra mim, Lu, porque eu não tô aguentando mais. Ele falou assim, você é muito homem do chicotinho. Você tem que tirar o chicote da mão. Você leva o pessoal do planejamento pra sair? Pô, não, pouco. E ele falou, eu levo, pelo menos duas sexta-feiras por mês, eu levo o pessoal pra comer um peixe ali comigo. Inteligência relacional. Eu pego o pessoal, eu chamo eles, eu sento junto com eles pra fazer a análise, enquanto isso você tá brigando, chutando todo mundo. Eu falei, é verdade, né? Melhorou bastante depois dessa conversa. É muito legal quando a gente entende, por quê? Aí eu falo assim, o cara do financeiro, por exemplo, é analítico, deixa eu aprender a língua para eu me conectar com ele. Então, eu sei que ele gosta de dados, fatos, gosta de planilha. Então, peraí, deixa eu preparada para eu me conectar com ele. Fulano é mais estável? Deixa eu fazer um planejamento ser mais boazinha, da harmonia, né? E aí, tudo bem? Como é que tá lá na família, as coisas, sabe? Tem que relacionar. O influente precisa de relacionamento. Se você começar já falando de coisas da empresa, esquece, ele magoa. Como é que foi o final de semana, o churrasco, ele precisa dessa interação. O dominante não, vai direto ao ponto.
nada de começar com o dominante assim. E aí, tudo bem? E aí, o final de semana? Como é que foi? Dominante, pelo amor de Deus, para com essa conversa. Já O que vai. você quer? O que você quer? Fala logo, né? Pronto. Então, a gente tem que saber. Então, imagine que cada perfil aqui é um idioma. Então, para eu me conectar com a pessoa, eu preciso entender. Ah, eu tenho que ser expert? Não. Mas se eu já sei um pouquinho, eu me conecto com ela. E isso serve para casamentos. Especialmente para os líderes e liderados também. Muitos líderes, se eu sou dominante, como é que eu vou liderar? Com dominância, com todos os meus colaboradores. Só que eu tenho lá dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Perfis completamente diferentes. Para os dominantes, eles vão me entender. E tá tudo, chefe, bacana, beleza. E para os influentes, estáveis e analíticos? Eu tô perdendo a conexão com eles. Aí entra, o chefe é chato, o chefe é assim, o chefe é aquela coisa. Aí começa a futricar ali. Enquanto assim, como você falou, né, pra mim, dominantes eu quero isso no dia tal, se vira como você vai fazer. Eu não posso fazer isso pro estável. Eu tenho que chegar estável, senta aqui. Olha lá, teve uma empresa que eu atendi, foi muito interessante. Eles eram vendedores de cursos de pós-graduação por telefone. E aí tinha lá os seus dominantes, a chefe era dominante, nova lá, e e entrou um estável, muito estável. Mas é uma pessoa muito leal, que a empresa queria essa pessoa lá, mas não estava performando nas vendas. E aí eu chamei a gerente e falei assim, olha, você não está falando a língua dele. Ele é estável. Então, ele é estável, ele é inseguro. Senta com ele, falei, invista um pouquinho do seu tempo, passe com ele os cursos, faz uma simulação, porque ele tem que se sentir seguro. E você vai ver se ele vai performar. Esse cara ficou 3 anos o melhor vendedor do Brasil. Bacana. Mas por quê? Porque ela entendeu a linguagem dele. Ela entendeu a linguagem dele, se conectou, aí ele se sentiu seguro, pronto. Foi com tudo. Então, muitas vezes, daí o dominante fala assim, lerdo, não quero esse cara. Sabe? Fica xingando. Por quê? Porque não é do nosso perfil. Então, a tendência, a gente julga pessoas que são diferentes da gente. E a gente tende a gostar de pessoas mais parecidas com a gente. Aí é muito fácil, né? Gostar de quem é parecido com a gente. Então, E aí eu fui entender, então, meu marido, perfis totalmente diferente. Ajuda, eu tenho um programa que chama, um curso que é Conecta Casal. Dou muito em igrejas, trabalhar... Por quê? Os casais... eles se encantam pelas diferenças no início. Olha que interessante. Você se encanta. Nossa, meu marido é muito mais assim, eu sou assado. Nossa, que ele é diferente. Só que quando casa... Aqueles primeiros 3 meses... Fala assim, aí eu falo assim, tipo assim, amor, olha só. Legal, mas agora já tá enchendo o saco. Vamos diminuir? Tipo, vem pro meu lado. Vem ser como eu. Porque aqui é o melhor. É o certo. Pra mim, olha só, isso é errado, hein? E aí, meu marido... Vem pro meu lugar, porque o meu é o certo. Tem que achar o meio termo. Só que, não que a gente falasse assim, né? Mas a gente não se entendia nessa forma. Então, eu criticava, ele falava assim, Gi, você fala com todo mundo? Parece que as pessoas ficam reparando. Mas por quê? Porque ele não falava com ninguém. E você fica quieto, aí você entra num lugar nem pra você dar um sorriso pras pessoas. Por quê? Porque eu já chego, oi, gente, cheguei, tô aqui, né? E já ia com tudo. Então, eu criticava muito ele baseado nos meus comportamentos. Isso não vai dar certo. Então, quando a gente entendeu, hoje meu marido fala assim, gente, deixa a minha mulher, ela fala até com poste, deixa, ela é boa nisso, ela que faz essa parte. Então, aí o que a gente aproveita? As forças de cada um. Então, eu sou boa em tais coisas, meu marido, ele fala ao meu marido, deixa que eu faço. Ele é bom em outras coisas, ele que faz. E a gente aproveita. Por quê? Tem casais que são assim também. Se eu faço, ele também tem que fazer. Eu também tenho que? Como assim? Não, aproveita cada um as forças do outro. Porque eu não gasto energia. Para mim é muito fácil vir aqui falar. Agora, se eu pego um super analítico para estar aqui, ele vai estar suando, vai estar tremendo, provavelmente. Vai ser, assim, um gasto de energia muito forte para ele. Então, eu aproveito o que é bom do meu marido e vice-versa. Agora, tem casais que é muito engraçado, porque eles julgam. Gi, uma dominante, por exemplo, queria que ela é dominante e influente. O meu marido, eu queria tanto que ele fizesse uma coisa diferente no casamento, né? Vai ser aniversário de casamento e ele me leva sempre no mesmo restaurante. Mas por quê? Porque ele é estável. E deu certo a primeira vez. Vai ser lá não sempre. Deu nada de errado. Ele leva ela sempre lá. Mas é porque ele não tem essa percepção. E eu queria uma coisa diferente, lugares diferentes, né? Então, E aí, assim, eles brigam muito até quando eles começaram a entender sobre isso, como um funcionava. Então, teve um outro também, uma moça muito dominante, pegou e falou, marido, faz a mala. Eu tenho uma surpresa para nosso casamento e nós vamos viajar. Ele, peraí, como assim? Viajar?
Mas para onde? Surpresa. Eu não gosto de surpresa. Fala surpresa para um estável, que é... O estável é assim... Cadê? Quanto que é o meu de estável aqui? Seu estável, 15%. Eu não gosto de surpresa, não, mano. Não gosta, assim, Não. de variação? Não. Tudo bem. Não, assim, tipo, vou fazer uma surpresa, vou ir pra um lugar que eu não sei onde é. Não sei se tem rota de fuga. Não sei o caminho. Eu já fico não vou, não. Porque você perde o controle. O Sim. dominante tem que estar no controle das coisas, né? Então, você perder o controle para você não é legal. Entendi. Então, assim, que a gente fala, o estável, ele tá sempre com aquela bolsinha, ele tem o metiolate, o band-aid, sabe? Ele tem todo lá por precaução. Né? Então, é legal entender esses movimentos, esses perfis para a gente poder fazer o movimento. Então, se você for lá na outra sua página, lá naquela do gráfico, na página 8, né? Então, a gente vê aqui um pouquinho, agora, traduzindo em comportamentos. Como que você se encontra. A gente percebe, assim, né? Disciplina, paciência, né? Algumas não estão lá nessas... O que é isso? Disciplina, paciência. Imagina, o que é isso, Não, né? pô, mas minha empatia é alta, pô. Ótimo, ótimo. Minha conciliação também tá boa. Minha estabilidade, minha prudência, meu detalhismo, minha concentração e precisão. Pô, mas você falou uma coisa que eu achei interessante e fez uma pergunta aqui na minha caixa de pensar besteira. Você falou que você dá muito curso para casais evangélicos, essas coisas, Sim, na igreja, também, casais né? em igreja. Você frequenta alguma religião ou não? Sim, sou da Presbiteriana Peniel. Presbiteriana, legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe diferença no perfil do cristão, esse evangélico, esse neopentecoste, pro perfil do católico e pro perfil do ateu? Surgiu essa curiosidade na hora que você estava falando. Por quê? Eu gosto de ver alguns estudos correlacionados à recuperação, né? De saúde, essas coisas. E fala que, pô, as pessoas que creem em algo a melhora é muito mais rápida, mais significativa e tudo mais, diferente dos que não creem em nada. Sim. Desse negócio do hedonismo, assim, de tudo, vamos Sim, fazer tudo sim. agora, vamos viver que a gente vai morrer amanhã, carpe diem, né? Não é bem assim que funciona. A minha pergunta, quando você faz um mapeamento comportamental de uma pessoa religiosa para uma pessoa não religiosa ou para uma pessoa até ateu, né? Como é que existe uma diferença muito grande nisso daí? Ou são só fatores humanos, não tem a ver com crença? Não, são fatores humanos. Eu não vi nenhuma diferença. A única diferença é agora o seguinte, que eu vejo, né? Ok, identifiquei que, por exemplo, não tenho paciência e isso está prejudicando o meu casamento, o meu trabalho, e eu preciso então, porque, só para a gente entender, uma coisa é eu identificar, tenho conhecimento, mas para eu ter uma transformação eu tenho que entrar em ação. Então, não adianta só a gente saber sobre isso e eu continuar na mesma. Aí meu casamento vai ficando ruim, meu trabalho e tudo mais. E aqui a gente vai trabalhar para esse desenvolvimento. E aí que entra também o fator que eu falo do Espírito Santo. Porque aqui, Senhor, quantas vezes eu falava assim, Senhor, me molde. Eu tô muito mimizenta, eu tô muito com um comportamento muito ruim, destrutivo com meu marido. Não é legal isso. Então, a força do Espírito Santo me ajudou nesse desenvolvimento, nessa transformação. Legal. Então, isso é extremamente importante. Assim, eu nunca atendi um ateu, tá? Não sei como seria, mas eu vejo que as pessoas que elas não têm a fé, se elas não tiverem muita disciplina, porque para transformação você tem que ter disciplina, tudo. A disciplina eu acho que é um comportamento fundamental para crescimento, para qualquer coisa. Se você não tem a disciplina para entrar mesmo, que sim, acontece, as pessoas conseguem se transformar naquilo que elas querem, beleza? Mas o fator do Espírito Santo é fundamental para pedir para essa ajuda, para essa transformação. Então, essa diferença que eu vejo, tá? Mas um ateu de um perfil tem ateus de dominantes, estáveis, influentes, analíticos, tem os católicos da mesma forma e os cristãos, assim, os evangélicos da mesma forma. Isso daí é fator humano, não tem a ver com a religião. Entendi. Agora, eu acho que a espiritualidade, a fé, ajuda nessa transformação. Fundamental. Porque, assim, você é pastora, não? Não Você sou, não. Você fala bem, cara. É a oralidade do meu influente. Fazer um curso de teologia aí, pô. Será? Virar Camila Barros aí. Será que eu recebo? Mas o que eu ia falar, porque é o seguinte, o cristão, né, ele tem assim, cara, todas as pessoas que eu conheço que são cristãos, eles são um pouco mais reservados, né? Eles se preocupam, assim, com o que vai passar, como que as pessoas vão vê-los, né? Que nem eu me converti agora depois de velho, então, assim, para mudar a minha personalidade hoje, só muito Espírito Santo e oração mesmo. Mas o que eu falo, assim, para você,
Tem uma diferença no meio do povo cristão. Ainda mais assim, aquele povo pentecoste, assim, daquelas igrejas raiz, assim, tem uma diferença nessa galera. Eu De acho comportamental. Sim, até do culto. O comportamento no culto difere. Se a gente tivesse que falar, né? Eu nunca parei para pensar nisso e agora eu penso. Como eles brincam com a presbiteriana, seria analítica. A presbiteriana, como que eles pintam? Fria, não fala nada. Tipo, não levanta a mão. Aquele menino que faz muito isso, Israel, alguma coisa, faz umas piadinhas tem um lá. humorista, ele é muito legal. Sim. Então, se a gente fosse ter que catalogar, assim, qual o perfil comportamental de uma igreja presbiteriana? Analítica. Né? Mas não, lá dentro do meio, é assim... A presbiteriana é do movimento wesleyano, né? Isso. Que vinha de estudos mesmo, né? Que era de estudo. Agora sim. Ele não queria nem virar religião, né? Não. Quem que era? Que não... É porque, assim, a presbiteriana, o que é legal, assim, que eu falo dela, é porque ela realmente estuda muito a palavra. Entendi. Muito mesmo. Então, são bem analíticos. São bem analíticos, bem profundos. E aí, tem várias pessoas que saíram da igreja presbiteriana, foram para outras e falam, não, mas a palavra onde eu aprendi mesmo foi na presbiteriana. Eu gosto... Não, mas pelo amor de Deus, eu não tô falando não, assim... eu sei, mas eu já gosto do fogo, daquele negócio... né? Mas assim, não tem a ver, mas sim. Não, mas é legal. Mas é legal porque, assim, quando a gente analisa o comportamento das pessoas dentro de uma empresa, eu já tive funcionários que eram cristãos, né? E funcionários não cristãos. Mas né? entra o caráter, eu acho que Mas tem essa questão do caráter, assim. Até pessoas com caráteres idôneos, né? Pessoas com caráter muito parecido, comprometido e tudo mais. A forma de trabalhar, a forma de se comunicar, eu via que era diferente, né? Era uma forma assim, mas um negócio mais calmo, mais tranquilo. E até uma coisa que eu falava muito antes. Eu falava assim, o povo de Deus tem que parar com esse negócio de ser cordeirinho de todo mundo, porra, bicho. Você tem que levantar, brigar e tudo mais. O povo é muito passivo. E eu sempre falei isso com a minha mãe, sempre discuti sobre isso com ela. Minha mãe é crente das antigas. Eu sempre discuti isso com ela e falava sempre pra ela, cara, o povo tem que levantar, tem que se impor, pô. E eu via nas empresas, trabalhei muito na multinacional, e eu via as pessoas assim, completamente assim, com um perfil mais passivo, e eu não entendia aquela passividade do cristão. Enquanto o cara que não era cristão, ele tinha um perfil mais agressivo, ele ia pra cima, ele brigava. As pessoas não, evitavam brigas e tudo mais. Por isso que eu perguntei dessa correlação aqui, com esse mapeamento comportamental aqui. Não, né? assim, não tem a ver, mas a gente precisa... Primeiro, 90% da população são estáveis, são mais passivas e evitam a briga. Então, é engraçado. Eu sempre falo da minha mãe. Minha mãe, se for se ver, é 100% estável. O que puder evitar de conflito, ela vai evitar. Mas ela fica dentro dela. Aquele conflito interno. E dela, tipo assim, eu, que ela sou filha. Você viu só fulano que tá... Seu pai deve apanhar direto, então. Não. Ela é bem estável, harmonia. Ela e meu pai são bem estáveis, tranquilos. Mas eles, assim, por exemplo, a minha mãe, ela não enfrenta uma pessoa. Vou falar, tem que falar? Antes eu não conseguia. Hoje eu falo na cara da pessoa, com educação. Diferente de ser mal educada. Aí eu tenho um problema, porque às vezes as pessoas falam assim, você tem que falar com educação. Eu falo, gente, mas eu não falei palavrão nenhum. Mas lembre-se o tom de voz, a forma dominante, assim, você tá entendendo? O dominante, ele vai pra cima da pessoa, muitas vezes, aí o estável vai fazendo assim, ele vai encolhendo, com medo. Então, por quê? Mas não se observe, é normal, gente, acaba não se observando. A minha mãe, por exemplo, um dia tinha um cara, uma empresa que tava demorando pra entregar um guarda-roupa, sei lá o que era. Aí minha mãe falou assim, não, já esses dias atrasado, eu vou ligar e vou brigar com essa empresa e tal. Deu, mãe, eu quero ver ela brigando. Aí ela no telefone assim, mas você tem certeza? Por favor, mas você promete que... Essa é a briga da minha mãe, entendeu? Com a empresa. Eu falei, dá aqui logo esse telefone aqui. Então, eu já sou mais estourada. Mas, magoei muitas pessoas. Já magoei muitas pessoas. Por quê? O meu tom de voz, a forma que eu falava. Né? Porque o influente, eu tenho assim, o meu terceiro é o dominante. Sou estável, mas quando eu estou na rua, digamos assim, na empresa, eu tenho muito do influente dominante. Hoje eu falo, meu Deus, olha que maturidade, né? Então, pra que isso? Mas agora eu me observo. Mas isso daí vem com a vivência, né? É o conhecimento. Porque assim, como é que você muda se você nem percebe que você está fazendo errado tais coisas? Ninguém muda. Quando eu tenho consciência, olha só que interessante, né? Quando eu tenho consciência, eu consigo dominar a situação. Quando eu não tenho consciência, eu não consigo dominar. É ela quem me domina. Então, quando eu não tinha consciência que meu influente estava muito... Eu já deixei meu marido sozinho por horas, porque eu encontrei um povo que eu conhecia,
Comecei a conversar, empolgada, deixei ele sozinho. Tipo assim, foi... E ele, no analítico dele, ficou lá, né, super chateado. E eu, no meu excesso... Já tinha celular naquela época? Não tinha Porque ela nada. só pegava lá- Não tinha nada. Então, assim, são coisas que eu não percebia. Agora, eu fico me monitorando. Opa. E aí, e hoje, lógico, é muito mais fácil hoje. Eu tô um pouco assim... gente, tem pessoas que falam assim, tem que ter o equilíbrio. Depende do momento que você tá vivendo. Se eu estou abrindo uma empresa agora, eu preciso muito mais do dominante, que é a ousadia. Você pode perceber, ousadia, objetividade, senso de urgência. Então, é necessário, mas eu tenho que tomar cuidado. E aí a gente pode falar também, por exemplo, ao apóstolo Paulo, né? Paulo, dominantão. Paulo era direto. Não, influente, né, meu? Mas Paulo muito mais, assim, lógico. Não, mas a gente assim, vê, eu falo dominante. Assim, no primeiro dia tem que matar, vou matar agora, antes da conversão Sim. dele. Você vê que ele era extremamente dominante, ousado, rápido, corajoso. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E olha que legal a transformação do espírito. Partiu pra Damasco. Não- Caiu e ficou cego. Ei, mané. Vai, mexe com o que você não pode, manézão. Agora você vai servir, mano. Mas olha que interessante. Ele não deixou a sua dominância. Mas pode ver que foi moldado. Então, assim, os Sim. outros perfis acabaram aumentando também, entrou. E, logicamente, a ação do Espírito Santo para moldá-lo. Não, eu falo assim, o que você falou, agora eu tô pensando numa coisa que nem da parte da influência de Paulo, né? Ele conseguiu influenciar na questão da circuncisão, né? Que era difícil pros judeus não entender. E ele colocou aquela, se os teus olhos, como é que é? Você viu o erro do teu irmão, arranca seus olhos, como é que era? Que era por causa da carne de porco, que os romanos comiam Sim, carne sim, de sim. porco e os judeus não, né? Exatamente. Tem uma frase dele que ele fala justamente sobre isso daí, eu não lembro ao certo agora. Assim, ele era muito... o poder dele de influência também é muito grande. Sim. Aí tem, sim. Ele poderia ser dominante e influente, digamos. Geralmente, nós... Eu gostava do Davi, agora eu gosto do Paulo também. Não, Paulo é demais. Eu sou apaixonada por Paulo, de ver essa Não, transformação. depois quando eu comecei a ler, eu até chorei Agora, lendo Paulo. olha só que interessante. Pedro, influente. Também era um pouco dominante, mas você vê da influência era assim... Muito, estabanado. Deixa que eu vou fazer. Eu sou eu. Ele queria ser o centro das atenções. Quando Jesus estava conversando com... Oi, o que vocês estavam conversando lá? Tipo, Curioso, com o João. não é pra Curioso, você. não é pra você isso aqui. E assim, quando desce, né? Que eles É legal quando você vai ver essa análise de comportamento dos apóstolos, né? Você vai ver no Monte das Oliveiras que desce lá Elias, Eliseu. E aí ele fica espantado, né? Quer que eu arme uma tenda aqui? Tipo, fala coisas, tipo... Não pensa direito, né? Então é muito interessante ver esse lado de Paulo. E até depois tem aquela série, né, dos apóstolos. É muito legal como fica o The Chosen. Ah, The Chosen. A minha esposa tá assistindo. Eu não assisti ainda. Maravilhosa. Assista. Eu vi uns cortes na internet. É muito boa essa série, é muito boa. Eu super recomendo. E você vê um pouco das personalidades. Assim, só pra gente fechar aqui também. A Moisés, né, a gente vê um pouco do analítico. Porque eu falo, meu Deus, aquelas leis... Aquelas regras todas do povo. Se fosse Deus pra falar pra mim, falar, não, senhor, peraí, de novo, fala que eu não tô compreendendo. Muita regra. Mas é didático. É fácil, assim, que os 10 mandamentos é fácil. Agora, todas as outras regras ali, misericórdia. É muita regra. Então, assim, Deus, assim, não ia me escolher nunca pra poder ficar comandando aquelas regras. Então, já um analítico, não. Ah, tá, beleza. Até quando Moisés ia falar, deixa meu povo ir, senão eu vou jogar as pragas. Você vê que, a princípio, logicamente não relata, não tem emoção ali, não. Você não vai deixar meu povo ir? Então tá bom. Vai ter pragas aqui, então, pra você. Tipo, tchau. Se é um outro influente, sabe? Não, Senhor, pelo amor de Deus, o povo, sabe? Era muito mais emoção. Assim, você falou um negócio legal. Se a gente fosse mapear Jesus Cristo pelo que tá escrito no Novo Testamento, cara. Não, daí ele é todos mesmo. Você percebe alguns pontos. Um exemplo, quando ele chuta lá no templo, quando ele quebra tudo no templo. Dominante, né? Não quero saber, né? Então ele vai com influenciar, tudo. trazer todas aquelas pessoas seguindo ele. O cuidado do estável também, da harmonia, que você percebe no cuidado das... deixa as crianças virem aqui até mim. Sim. Pode deixar, né? No analítico... Qual que é? 25? Então, você vê, né? Jesus, perfeição, né? Lógico. Mas aí você o equilíbrio das coisas. O equilíbrio. Mas é muito legal quando a gente repara... Agora, todos, lembrando, mais uma vez, somos todos os perfis, a gente só está ressaltando alguns perfis mais característicos em algumas pessoas. E hoje, nas consultorias que você presta, o que você vê as empresas buscando mais? Porque assim, vou falar para você, eu vejo O jovem, me perdoa aí, tá?
Mas eu vejo os jovens muito bunda mole hoje. Uhum. Muito. Tem Eu na minha uma época, parcela, eu na minha assim. época, pô, parte pra briga, ia pra porrada, pá, vamos ralar, vamos fazer. Comecei a trabalhar cedo. E eu vejo assim, os jovens muito calmos, muito tranquilos. Você fica assim, você fala assim, meu, o que tá faltando pra essa galera sacudir a poeira aí, levantar e sair, pô, vocês vão correr atrás, né? Assim, a estabilidade da vida moderna, né? As facilidades da vida moderna, eu acho que deixou os nossos jovens mais fracos. Não sei. Por isso que eu pergunto para você, nas suas consultorias, quais são os perfis mais solicitados pelas empresas? Eu sei que varia por área. Então, varia muito por área. Por exemplo, até vendedor. Depende do que você vai vender. Tem vendas que elas são muito técnicas. É interessante você colocar um analítico Sim, para uma venda aquela de tipo agro venda. é completamente técnica. Técnica, tem vendas muito mais que é demoradas. Demora 6 meses, às vezes, para fechar contratos. Tem vendas maiores ainda. Agora, então, depende da cultura da empresa e qual é o perfil realmente que você precisa para aquela área. Então, não tem assim, mais dominantes, mais... Não tem disso. Agora, lógico, de uma forma geral, vendas, dominantes e influentes. São o que as empresas mais procuram. Por exemplo, eu trabalhei numa companhia aérea e eu era do comercial. Então, meu influente, eu adorava fazer visita para os clientes, tal. Chegava na empresa, eu tinha que fazer relatório. Odiava fazer Não, era o isso. oposto. Olha só que interessante. Num único lugar, num ambiente, tinha perfis opostos. Então, porque o influente gosta de gente, tá conversando, né? Tem a lábia, tal, vende pra mim, tal. Aí chegava, só que eram relatórios extensos. Então, às vezes a gente perdia 2, 3 dias dentro da empresa só para fazer relatórios. E hoje, eu achei super legal porque a empresa mudou. Ela contratou uma pessoa específica, analítica, onde o comercial chega e despeja lá as informações e é aquele analítico que vai processar. Então, ganha tempo das pessoas na rua fazendo as visitas. Sim. Mas na minha época não tinha isso. Então, empresas pequenas, aqui todo mundo faz tudo. Quando você faz tudo, você não faz nada. Eu aprendi isso, ó. Esse é um problema também. Teve uma empresa que chegou, Gi, eu quero que a pessoa aqui é do comercial, mas também eu quero que ela fique no almoxarifado, não sei o quê. Eu falei, opa, mas como assim? E eles, por economia, eles querem economizar. Então, mas eu falo, Você é um vocês vão funcionário perder. McDonald's. Exato, vocês vão perder, vocês vão gastar mais. Por quê? Esse funcionário, ele vai também adoecer, ele vai se Vai entristecer, sair fora você rapidinho. vai... Porque é um olhar também de ambas as partes. As empresas só ficam olhando ela, mas fala, gente, não contrate porque você vai machucar essa pessoa aqui. Não é que você está querendo ali machucar, mas ela vai sofrer ali, não é o perfil dela. Mas é legal porque é amigo do chefe, porque é fulano, parente de ciclano, beltrano, e assim... Falei, não vai por isso. Lógico, veja o currículo, a parte técnica, as competências técnicas que ela possui, mas também alinhada ao comportamento. Então, não tem assim um mais ou um menos. Vai depender muito da área. Assim, agora, o que as empresas não fazem é não ter atenção para o perfil do cargo. Perfil do comportamento do cargo. Isso ainda, pouquíssimas empresas acabam. E aí, o que acontece? Demite, contrata. Turnover vai lá em cima. Turnover lá em cima e gera um custo altíssimo para isso. Coisa que elas não se atentam. Então, é um problema isso. Então, olha só, uma última empresa agora me ligou. Já estou precisando muito de um funcionário. Fiquei sabendo que você faz o DISC, tal. E porque aqui não para ninguém. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer um mapeamento do comportamental do cargo e tal. Não, tô com pressa. Tem que ser para ontem e tal. Eu falei, olha só como já começa. Se você não tem paciência... Peraí, filha. Se isso daí você tá apressada, é pra ontem, porque alguém não fez no momento certo. Não tem, exatamente. Vamos fazer direito, então? E eu falei, vamos fazer, porque você quer... porque eu não aguento mais demitir e contratar. Falei, mas vocês conseguem se observar de como é que você está dando atenção para esse procedimento? Aí a pessoa ficou meio assim, não, vou ver. Então, olha só, a gente quer muito do outro, daí o funcionário tem que ser bom. Aí o funcionário entra, não tem um treinamento, capacitação, não tem nada, jogado às vezes ali. Então, tem todo um processo, né, de onboarding para fazer, é muita coisa. Essa última empresa que eu saí como gerente nacional de vendas, né? E eu entrei como analista de pós-vendas, né? E a hora que eu chegava, eu falei, cadê a descrição de trabalho do analista de pós-vendas? Não, faz aí! E eu que fiz minha descrição de trabalho, o que eu tinha que fazer como analista de pós-vendas. Legal. Só que a empresa cresceu, cara, eu tive a oportunidade. Eu acho legal essa parte dos perfis aqui, porque assim,
dá uma oportunidade de você passar por vários departamentos. Você não precisa ser técnico em alguma coisa. Você precisa entender de processo. Como é que ele funciona? Sai daqui, vem para cá. A hora que você conseguiu entender o macro, você consegue colocar as pessoas certas para fazer aquilo ali. E o que você busca? Busca o resultado. Então, assim, para trabalhar com estruturação de departamento, vixe, eu passei em todos os departamentos da fábrica. Não, e é legal. Saía, ficava lá 6 meses, um ano naquele departamento, montava tudo para sair para outro. E Aí é nessa eu consigo passar por todos os departamentos da empresa. Mas isso é muito por causa do seu perfil. Novidades, ver desafios. Adoro. Adoro um desafio. Um quadro branco, então, para escrever lá, Agora vixe! fala isso para um estável. O que eu tenho que ir lá? Não, mas espera aí. Como é que é? O estável, quando você dá uma demanda para ele, ele vai processar primeiro, ele vai internalizar. E aí ele fala assim, olha, eu tô pensando assim, será que tá legal? Você dá uma olhadinha? Ele precisa da confirmação. Então, lógico, eu tô exagerando, às vezes, assim, um pouco dos estáveis, porque nós somos todos. Mas o estável, você tem que ter um olhar como analítico também. Imagina um analítico passar por tudo isso de forma rápida. Imagina se a gente estressa eles. Não dá. Né? Mas que bom que nós temos os dominantes em todas as áreas da empresa. Tem que ter, não dá para ser todo mundo igual, Não, né, não dá. Mas aí é que tá. Pensa bem, os estáveis, quando são colocados nos lugares certos, eles são super felizes lá. O estável, assim, os estáveis são mais dos bastidores. Os influentes dominantes mais do palco. Os analíticos e os estáveis dos bastidores. Eu tinha um colega que me chamava de showman. Ele falou, vai lá, dá seu show. Porque eu fazia toda semana tinha uma apresentação gerencial, né? E cada dia eu chegava com uma novidade na minha apresentação. Fazia os negócios que pulava. E o resultado bonito. E falava, pai e tal. E só... Ele falou, mas você só apresenta as coisas boas? Eu falei, porque eu vou apresentar as coisas ruins? Exatamente. Só resultado positivo aqui, filho. Nenhum é mentira, eu só deixei. Só não vou falar outra parte. Mas é muito assim. E a hora que pergunta, fala, não, eu mando pro senhor depois por e-mail. O diretor pergunta, e tal coisa? Não, eu mando pro senhor depois por e-mail. O influente, dando o seu jeitinho. Não, calma lá, vamos focar aqui no que é bom. Aí quando carga era apreendida no aeroporto lá, tipo assim, pegou a carga, canal vermelho. Vai lá, conversa com o fiscal lá, mano. Vê lá se consegue agilizar pra liberar pra gente. Aí você vai lá, aí você olha o fiscal e fala, não, tá na fila aqui. Pô, chefe, ajuda aí, pô, a empresa tá parada, funcionário. Cara, e assim, era só... Desculpa o termo, mas era só... problema que caía na mão. Mas aí, isso que é interessante. Quando tem problemas, geralmente o dominante e o influente, eles são mais rápidos para resolverem. Especialmente o dominante, porque ele é rápido. A mente dele já está lá na frente, enquanto a mente dos outros ainda está processando. Eu tenho uma amiga muito legal, porque ela estava lá em Brasília, ela alocava carros para os fiscais que iam dar aqueles concursos públicos, então ela alocava os carros para os malotes das provas irem lá. E uma empresa que fornecia o alimento para os fiscais entrou em greve naquele dia. E se, vamos supor, Brasília não tivesse a prova, o Brasil inteiro teria que ser cancelado. E o cara que ela estava ali alocando os carros, aí o dono dessa empresa, que estava responsável por alocar a empresa de alimentos, falou assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não vai ter alimentação para o pessoal, e aí eles vão cancelar a prova e vai vir a multa para mim, porque ele que era o intermediador ali. E ele estava travado, ele não conseguia. Ela falou assim, você tem cartão de crédito? Ele falou, tem, daqui. Ela pegou, foi lá pro McDonald's, para tudo, eu preciso de 50 lanches, assim, chamou os carros, tal. Ela começou... O cara assim, meu Deus, você me salvou. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Ela falou, não quero como vai ser resolvido. Ela falou, você tem limite? Tá, dá aqui que eu resolvo isso aqui agora pra você. Resolveu o problema. Resolveu o problema, então isso é muito legal. Mas tem outros perfis que têm um pouquinho mais de dificuldades, mas eles são ótimos para as outras coisas. É isso que a gente tem que pensar. E deixa eu fazer uma pergunta pra você, Gi. Isso é um trabalho bacana, tá? E eu acho que... Desculpa a minha brincadeira da sacanagem lá no início, de falar assim, pô, tem que chegar em quem decide, eu vou vender minha vaga aqui, vou conquistar. Imagina! Mas é um trabalho importante, porque cada função, ela requer um tipo de comportamento. Eu consigo entender isso é muito claro para mim. As empresas que têm necessidade de fazer uma análise do comportamento do cargo e ajudar com a análise das pessoas que estão sendo entrevistadas para aquele cargo, como é que elas podem te procurar, Gi? Pode entrar em contato no @gigarcia.vip no meu Instagram ou contato@sbmc.com.br, que é a Sociedade Brasileira de Mapeamento Comportamental. Legal. Então, a gente trabalha assim desde o recrutamento, né, para eles mapearem o cargo e também para desenvolver as equipes lá dentro. Legal. As equipes, muitas vezes, têm muito... Então, você trabalha com desenvolvimento também. Também, Legal. até porque já tem uma equipe formada
E um dos maiores problemas é a inteligência relacional, né? Não gosto de fulano, não gosto do meu chefe, ciclano. Isso pesa no ambiente da empresa. Então, quando a gente entra com mapeamento comportamental lá dentro, olha, foi tão lindo. Eu fui numa empresa em Teresópolis, 70 funcionários, coloquei todo mundo junto, porque eu faço essa primeira parte. Deu uma faca pra cada um e falou, comecem. Mas, assim, vamos nos entender que tem perfis diferentes e que somos diferentes, mas que a gente pode se complementar. No final, o pessoal chorando, abraçando. Chefe, agora eu te entendo. Agora eu entendo que você não falava aquilo lá por maldade. Agora eu entendo. Aí um colega falava assim, nossa, hoje eu abracei meu colega, porque agora eu entendo que é o perfil dele, eu pensava que ele tinha alguma coisa comigo. Olha como a gente vai criando minhocas na nossa cabeça, porque os perfis são diferentes. Então assim, eu sou apaixonada por esse trabalho para ver... Eu falo pros outros que a nossa cabeça, ela é uma caixinha de joias. O que você guarda em caixinha de joias? Joias. Então, um pensamento tosco, você não guarda, meu. Mas é do ser humano julgar, né? Nossa. Então, se eu não te conheço, eu não conheço sobre isso, o cara é grosso, o cara é direto, sabe, o cara é tal. E você melhorou seu relacionamento interpessoal com as pessoas? Total. Você achou que melhorou bastante? Demais. Desde quando você começou a aplicar isso na sua vida? Demais. Porque hoje eu já consigo, a pessoa é mais assim, peraí, deixa eu me conectar com ela, mas é na língua dela. No idioma dela, né? Então, assim, meu casamento mudou, que eu falo da água pro vinho. Mudamos, hoje a gente dá risada. Meu marido, eu não acredito que você fazia tal coisa. Eu falo dele. E, assim, numa boa. Então, eu usava muito o PNL pra isso, né? Pra poder ter essa sintonia, essas coisas. Do assim. rapport, tudo, né? Eu acho que tem elementos legais da PNL pra essa conexão. Mas entender, quanto mais eu me entendo... Comportamento... Isso é legal. Quanto mais eu me conheço, eu entendo como eu me sinto amada, valorizada, eu entendo como são os meus perfis comportamentais, eu entendo todo o meu mapa comportamental, automaticamente eu começo a entender melhor o outro. Então eu falo, peraí, fulano é diferente de mim. Não, fulano ele tem... ele precisa disso. Segurança, por exemplo, influente estável, eles morrem de medo de falar não. Eles têm medo de falar não. O estável, porque ele não quer entrar em conflito. Se eu falar não pra ele, ele vai querer saber por quê, tal, e não quero discutir. O influente tem medo de falar não porque ele vai ter medo de perder a amizade com aquela pessoa. Então, eles têm dificuldades. O dominante tem medo de perder a posição dele. Então, o dominante, o maior medo, fala assim, olha, cara, vamos supor, Thiago, entrou um outro aqui, vai estar trabalhando junto com você, dominantão também. Tipo, já, por aí vai pegar meu posto, tipo assim, sabe? Ficam os dominantes. Você sabe que você falou quando alguém vinha dar alguma sugestão, algum projeto assim que eu não tava muito afim de fazer. Eu falava assim, tem que fazer isso daqui. Então, vai lá, faz um projeto e manda pra mim. Eu sabia que 90% das pessoas não gostam de fazer projeto, escrever, detalhe. Tá, vai lá, faz um projeto, manda pra mim. Mas isso é um problema mesmo das pessoas que adoram palpitar, mas não fazem nada, né? Não então tá, faz isso aqui, não fazem. Então aí eu percebo e eu falo assim, olha só, fulano é mais assim, ou tá com essa situação, eu entendo. Eu começo a analisar a pessoa. Vem cá, você analisa as pessoas em filme também ou não? Em Quando filme? você tá assistindo um filme... O Superman. Total. Assim, o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha do Tobey Maguire é diferente do Tom Holland. O Batman também, eu já conversei com o Batman do Brasil. Aquele que faz o Cristiano Zanetta. Aquele que vai nos hospitais? Nos hospitais, sim, maravilhoso. Legal. Projetão que o cara tem. Não, projeto incrível dele. E aí ele tava falando, né? O Batman do filme tal é um perfil tal, outro Batman do filme tal é um perfil tal. Porque muda. Mas, assim, uma característica bem legal, né? Então, assim, a Dona Nenê, do Estável, ela representa muito bem o Estável. O Sheldon, do The Big Bang Theory, né? Bem analítico. Os meninos lá, muito analíticos de dados. A gente vê influentes em filme, assim, personalidades, né? Influentes é o que mais tem, né? Que a gente vê. Jonathan Nehmer, né? Também um cristão um cristão do humorista, né? Tata Werneck, a gente vê várias pessoas. O Mion, né? São bem características dos influentes. Faustão também. Lógico, assim... Faustão não deixa nem os outros falar, pô. A entrevista dele não fala. Não deixa. Ô, louco, meu, não vou falar mais aqui com você hoje. Ô, louco. Então ele vai. Olha a hora. Os dominantes, a gente vê muito, o Roberto Justo, muito dominante. Você vê na personalidade dele. Cléo Pires. Lógico, assim, eles não fizeram o teste comigo, mas só observar. Isso que é legal. Pô, mas o Justus é um cara que eu sou fã, né, meu? Não. Primeiro que o cara é São Paulino. Segundo, porra, não vou falar das mulheres dos caras, mas assim, o cara é um puta de um profissional.
né? Mas é dominante. E o dominante não é ruim, gente. Que entenda isso. O pessoal fala, eu não quero ser dominante. Não, gente, todos os perfis são maravilhosos. Você falou uma coisa do Roberto Justo. Eu lembro que quando ele tava fazendo o Aprendiz. O aprendiz. O Aprendiz, né? Ele colocou duas moças, acho que na final, assim, né? E ele virou pra ela assim, e era claro que elas não se gostavam, né? E ele virou pra ela assim, agora você vai ter que vender ela pra mim e você vai ter que vender ela pra mim. E aí elas acabaram de fazer o trabalho e foi, infelizmente, nenhuma das duas passou no teste, né? Porque assim, como que você vai vender algo que você não compra? Você compraria ela? Não. Você compraria ela? Não. Como que você vai me vender algo que você não compra? Eu falei, caraca, que da hora isso, meu! Legal, é? O cara é bom. Bem direto. Agora, um exemplo, artistas que a gente fala, todo artista é influente porque é do palco e tal. Não. Um exemplo, a Sandy Leá, que é da cantora Sandy, ela é analítica. A Sandy Júnior, pra todo mundo saber. Ah, é, Sandy Júnior, Sandy porque se Júnior. falar Sandy só, ninguém sabe quem é. É a Sandy. Eu, pelo menos, não sei. É, a Sandy do Júnior, ela é analítica, perfeccionista. Pô, ela canta pra caramba, hein, meu? Fui no show dela em Paulínia. Pelo amor de Deus, eu não gostava, mas assim, a hora que eu vi ela, que eu falei, Não, ela é maravilhosa. Muito bom. Mas é engraçado, porque as pessoas pensam que quem tá em cima do palco são mais influentes, e não. Djavan. Olha as músicas do Djavan. Eu não entendo as músicas do Djavan algumas. Falei-me Deus. Tem músicas do Djavan que eu falo assim, o que ele tá Assim querendo dizer aqui? Que o sol amanheceu lá no mar. Maravilhoso, adoro o Djavan. Mas não tem paciência pra ouvir, não. Não, eu já gosto do Djavan, mas você percebe as letras? São profundas, com palavras que... A forma da poesia dele é muito difícil, pra mim, Sim, tá? sim. Pra mim é muito difícil. Então, nós temos, sim, várias personalidades Que não famosas, são influentes. são analíticas, né? Então, o próprio da Sandy do Júnior, o marido dela, ele é totalmente influente, um cara brincalhão, o Lucas Lima. É o da família Lima Da lá, família sim. Lima. Você percebe, né, o oposto ali. E eu tenho certeza que eles tiveram muitas dificuldades no casamento, de se entenderem, assim, um pouco. Por quê? O Lucas deve estar no excesso, muitas vezes, das suas brincadeiras, e a Sandy bem retraída, perfeccionista. Tem que parecer sempre, né, a perfeita e tal. Lógico, eles, a princípio, né, eu não conheço eles, mas eles... Pelo que transparece ali. Transparece, tão bem, mas... Eu falei, nossa, daí eu vejo algumas entrevistas e falo assim, olha, eu sabia, porque quando as pessoas não conhecem... Esse daqui, eu já vou fazer um corte seu. Ela falou que a Sandy é chata. Os analíticos são chatos. Não, mas olha só, a maior parte dos influencers vão falar, você é chato, cri-cri, ranzinza, tudo é do contra, tudo não pode fazer. Então, aí entra o julgamento. Sim. E aí, isso tem me mudado, de falar assim, ela precisa de mais informações. Aí eu falo assim, olha, fulano, vamos ver aqui. Essas são as informações que eu tenho agora. Então, olha, eu falo assim com meu marido às vezes, pega aquele restinho do influente que existe em você e use agora, por favor, me ajude também a te ajudar. Né? Então, porque tem pessoas que têm muito baixos tais perfis e não usam. Eu falo, não, você tem um pouquinho, vamos lá, você consegue, né? Então, agora eu tenho mais empatia, digamos assim, eu tenho uma empatia pelas pessoas, as diferenças, e ajuda a me conectar com elas. Eu também tenho. Agora, para conectar, empatia a gente pode ter em outras... Assim, outras situações. Mas é aí que tá. Para eu ter empatia com os outros, me conectar, eu preciso me conhecer primeiro. Por isso que eu falo que as empresas erram um exemplo. Vamos fazer aqui um treinamento de vendas. Ok, tem que ter. Vamos pagar curso de natação para todo mundo. Nem vou falar sobre esse assunto. Mas, por exemplo... Como é que eu posso ensinar vendas ou curso de liderança se não tenho primeiro autoconhecimento? Porque eu tenho um líder dominante, eu tenho um líder influente, eu tenho um líder estável e um líder analítico. Agora, se eu vou ensinar como ser um líder, eu vou falar do meu perfil? Não. Que é o melhor? Não. Não existe. Agora, a Depende da sua vaga. liderança, Sim. como é que está precisando? Porque, por exemplo, um vendedor de software, um gerente de venda de software tem que ser um cara analítico. Pelo menos eu entendo assim. Porque ele vai vender aquilo ali para as pessoas que são analíticas, os caras de gerenciamento de software, desenvolvimento. Vão precisar perguntar muito. Sim, exatamente. Sim. É uma coisa assim, mas... Aqui, você vê um vendedor de carro. Um vendedor de carro tem que ser um cara falante, que não sei o que... Existe o produto também, né? Que Existe. você fala assim... E lembrando assim, lógico, todos podem fazer tudo. É só tomar cuidado nesse gasto de energia que vai ter. Porque todos têm capacidades. Mas será que eu, por exemplo, vender software, explicar os dados, sei lá o quê? Misericórdia. Eu tenho capacidade para isso? Tenho. Eu tenho energia para isso? Não tenho. Não tenho. Eu vou...
vou falar, meu Deus do céu, não aguento mais, não quero mais estar aqui, porque não é do meu perfil. Eu quero poder falar com a pessoa, coisas mais simples, mais fáceis de conectar com essas pessoas. Menos é mais. Menos é mais. Para mim, meu perfil, né? Eu fácil. trabalhava em várias empresas, hoje eu sou empreendedora. Eu falei, não, quero sair. Até porque tem outros acessos. Eu trabalhava em várias empresas também, hoje eu sou vagabundo, virei youtuber. Como o pessoal fala, virei coach, o pessoal fala coach. Falei, gente, não. Virei youtuber, sou vagabunda. Minha família só não me via como trabalhador. Eles acham que isso daqui não é trabalho, gente. Exatamente, para os antigos não é trabalho mesmo. Mas isso é apaixonante, trabalhar. Eu sou apaixonada. E olha que interessante. Eu nem sei quanto tempo a gente ainda tem. Esses dias. Mas a gente já... Vamos puxar pro final já daqui a pouco. Tá. Deixa eu falar pra você rapidinho, só essa daqui. Esses dias eu tava em casa, né, trabalhando no celular, fazendo vídeo, divulgando, marketing, então. A mulher chegou assim, você não lavou nem a louça. Tô trabalhando, pô. Sei. Pô, tô aqui, tô no marketing aqui, tô divulgando aqui, impulsionando, fazendo os negócios aqui, pô. Tô trabalhando. Dificuldade das pessoas terem essas novas habilidades de trabalho. E olha só uma coisa que você me falou, que eu acho que ela tem atos de serviço na linguagem do amor. Já falei isso pra você, já. Atos de serviço. Já falei, pô, você não lavou E o seu a é o louça. último? Qual que é o seu, você sabe? O meu tem, o meu é uma mistura. Tem o tempo de... Nós temos todos dele. Não, mas o meu é um mix, assim. Tempo de qualidade. É aquele dos presentes. Presentes. Dos presentes e palavras afirmativas. É esses três. Os três? Nossa, então é fácil valorizar você. Sim, pô. Vai testando os três ali. Falar que eu sou bonito, me dá presente, levar pra passear, acabou, mano. Ainda bem que eu trouxe um presente pra você. Você me trouxe um presente? Olha só, trouxe um presente pra você. Encontre sua marca. Eu sou uma das coautoras do livro. E justamente, como é que nós vamos potencializar a nossa marca se a gente não sabe quem nós somos? Ela fez uma dedicatória pra mim. Que chique, meu. Esse é um livro idealizado pela Dani Bacelar, maravilhosa. E então, e faz parte, olha só, encontrar nossa marca, nossa identidade, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, autores aí maravilhosos. Este livro possui um viés interativo pensando na experiência dos leitores com uma linguagem acessível. Adoro linguagem acessível. Mais profundidade. Cara, pra você ver, brincando assim, eu gosto de uma linguagem acessível, fácil aqui, né? Mas aí quando você pega, vamos ler a Bíblia, eu gosto de ler aquela edição do Almeida, assim, mais difícil, com as palavras mais difíceis. Sério? Eu não gosto da nova tradução, não. Ai, não, eu só vou na NVT. Eu acho as antigas, assim, mais poéticas, não sei. Legal. Pô, cara, que bacana, meu. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Gostei, vou ler sim. Olha só. Então, a gente tem que ter estratégias, né? Pra saber, a gente não se conhecia. Falei, deixa eu ver como conectar com essa pessoa. Tô brincando, porque eu vi seu disque também, tem que ser direto, rápida. Sim. Poxa, eu gostei disso daqui. Me fala um pouquinho de cada um, né? Fala um manual bem legal. E é um livro internacional. E é o primeiro no mercado que tem vários profissionais da área do branding, da marca. Legal. E se as pessoas quiserem comprar esse livro hoje, onde que elas podem achar esse livro? Pode entrar em contato comigo. Pode ser no @gigarcia.vip no Instagram. Só entrar em contato comigo. Tem o volume 2 também, que já saiu. Eu não trouxe hoje, porque eu quero voltar aqui. Olha só, já influente, já se convidando. Aí eu trago o volume 2 pra você. Vamos chamar ela semana que vem já, Gabriel. Que daí a gente já leu esse daqui já. E já pega lá. Poxa, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter atendido o chamado. Eu gostei do papo. Você acha que uma influente ia perder uma oportunidade dessa? Influente aqui na hora. O quê? É pro YouTube, tô dentro. Mas é isso que eu falo. As pessoas deixam as oportunidades passarem, né? Tem alguns camaradas aí que estão em cargos de liderança, estão à frente de projetos sociais no bairro e tudo mais. Alemão, é pra você, tá? Porque assim, eu convidei várias vezes, não, tô ocupado, pai tal, que não sei o que tem. As pessoas se sentem um pouco constrangidas também na frente das câmeras. É difícil? Não é? Fala. Não, assim... Tá aqui, assim, pá. Então, o ambiente não é gostoso, não é descontraído? É um ambiente maravilhoso. Eu fico te impressionando, assim, como dominante, não, né? Não, mas é aí que tá. Geralmente, agora você perceba essas pessoas que você está convidando, se elas são mais estáveis e analíticas, elas são um pouquinho mais
medrosas, receosas, com vergonha. O Não, quê? tem tudo. Uma câmera, Não, né? tem tudo. Então, é Assim, mais fácil o influente e dominante. Mais fácil, Ó. não que todos vão aceitar. Você vai voltar aqui para fazer o seu projeto. E aí, a hora que você parar na frente da câmera, você falando sozinha, com uma outra pessoa atrás da câmera, filmando para você, sabendo que é um negócio que, cara, que vai ter que... Você vai começar a ficar preocupada, vai travar. Às vezes o pessoal vira sempre e fala assim, não, coisa de 15 minutos a gente faz. Tá bom. Vem. Então pode vir. Você vai ver na pele, que é 1h30, 2 horas. Não. Cara, na frente da câmera é outra coisa. É outra coisa, Pô, assim. botou a lapelinha ali em você. Tem um outro cara ali coordenando. O pai tal, fala pra você, ó, para, não faz assim desse jeito, ó. Fala mais pausado, ó. Fala um pouco mais rápido. Tem tudo isso. Mas sabe qual é o maior medo, né? Você com certeza sabe. O maior medo é o julgamento, né? Então, as pessoas que têm dificuldades de entrar, de se posicionar em frente à câmera, do celular mesmo, para fazer um story do Instagram, que seja. Não, tem gente que tem que ir numa sala sozinha, fechada, e olha o filtro e grava, e olha de novo, né, Não. Gabriel? Não ficou bom, não vou mandar, olha de novo, não vou Grava mandar. 30 vezes e deleta e não posta, mas assim, o que tá lá por trás? Fulana vai olhar, né? Você vê vários casos assim, é porque eu não quero que a minha amiga olhe, o que ela vai pensar de mim? Se meu marido olhar eu fazendo um vídeo desse, se fulano, ciclano, tudo assim é julgamento, medo de julgamento. Bota só pros amigos próximos do Insta ver, não deixa pra todo mundo ver, que eu sei que agora tem essa Tem ferramenta. essa possibilidade, né? Sim. Mas e as pessoas vão perdendo. Eu tinha baixa autoestima, eu tinha medo de julgamento. E eu falo assim que eu fui realmente transformada pelo mapeamento comportamental. Lógico que Deus me deu esse caminho que eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, preciso de ter uma mudança, que preciso fazer coisas da minha vida, eu não estava mais aguentando o meu emprego, não estava gostando das coisas lá e não estava nada legal. E até que parece que caiu no colo, assim. Eu falei, nossa, que negócio é esse que eu não conheço nada disso? E entrei nesse mundo de autoconhecimento e minha autoestima aumentou, fiz a minha transição de carreira, meu casamento melhorou 100%. E eu falei, não, agora eu encontrei, era isso que eu precisava, né? E ter essa conexão com as pessoas, porque daí eu comecei a fazer exatamente do meu mapa comportamental. Aqui a gente viu uma pecinha de um quebra-cabeça. Existe mais. Existe mais outros acessos, E, assim, mas... e o trabalho que se faz em cima disso é para mudar os pontos que não são legais, como você balancear isso daqui. Mas o principal, potencializar seus pontos fortes. Sim. Porque as pessoas, elas pensam que, como eu não sou boa naquilo, eu preciso aprender aquilo. Não! Pô, quando eu chegava lá assim, liste 3 habilidades e 3 defeitos seu. Pô, as habilidades eu sabia de cor, rapidão, papapá, e defeito. Eu tinha Isso um problema. é raro. Não, mas eu tinha problema para encontrar os meus defeitos. Isso é raro, porque as pessoas falam assim, habilidades... Eu chego numa empresa, na hora que eu vou fazer o assessment de forças pessoais, que vê nossas virtudes e caráter, eu falo assim, antes de eu entregar aqui, me liste o que você é bom, seu caráter e tal. Elas têm muita dificuldade em falar. Pô, sou bom em resolver problemas, sou bom em me relacionar com pessoas, sou bom em me adaptar a qualquer ambiente. Tem pessoas que não conseguem falar. Teve uma que ela meio que até começou assim, levemente, você vê os olhos dela Fala aí, cheios de Gabriel, 3 lágrimas. coisas que você é bom. Aí, vamos, Gabriel, o tempo tá rodando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Agora nos fale o que você é ruim. Pior que nem isso, assim. Ai, meu Deus, ele não... Ô, Gabriel, Vamos vamos ter resolver. uma sessão. Vamos ter uma sessão. Vamos resolver isso daí. Mas porque geralmente as pessoas elas sabem que o que é de ruim. E aí é que tá errado também. Você nunca vai ser bom em tudo. Sim. Admita isso. Então, se eu sou boa, vamos supor, em comunicação, deixa eu potencializar meus esforços Filho, em comunicação. se eu entregar 70%, pra mim tá ótimo. Mas é isso. E as pessoas querem não, eu tenho que estar sempre no equilíbrio. Não tem que estar nada. O que é que hoje o seu comportamento está te prejudicando naquilo que você quer alcançar? Mas você sabe que isso é uma coisa que eu queria fazer com a minha filha, né? Fazer aquele teste das habilidades, no que ela é bom, né? Fazer um teste, ver no que ela é boa. E investir no que ela é boa. Quantos anos ela tem? 11. 11. Tá indo pro 6º ano agora. E investir naquilo que ela Isso é é bom. boa, para ela poder ser melhor ainda naquilo que ela já é boa. Os pais geralmente fazem assim, meu filho é ruim no português, peraí, deixa eu colocar um professor particular de Pôr no português. Kumon pra fazer matemática. Por exemplo. Não, Não mas assim... gosta de matemática, pô. Exatamente. Agora, se gosta de matemática, Pô, então bota no sim, Kumon. coloca no Kumon para potencializar aquela habilidade. Sim. Eu falo assim, administre as suas fraquezas, para que elas também não extrapolem e que não te prejudique. Eu fico administrando. Agora, dê total foco no que você é bom. Porque aí você vai, e se você também se destaca.
Isso que é o bacana. Agora, não. Se você só tem que tirar 10 em todas as matérias, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe isso. Administra o que você não é bom, mas potencialize o que você é bom. Então, ajude sua filha nisso. E aqui é legal o Neuce Assessment, que ele vai trazer seus motivadores de carreira. O que te motiva? Porque isso que é o interessante, que eu acho muito legal do mapeamento comportamental, não é assim, ó. No teste deu que você é médico, por exemplo. Assim, não é isso, quais são os motivos que te levam a entrar em uma ação? Porque motivação é motivos que te levam a uma ação. Sim. Então, quais são os seus motivadores? Porque quando você sabe os seus motivadores, aí você fala, não, aquela empresa vai atender esse. Que é good, nós não have. Se não é revar, se não é... Cara, vou ser bem sincero pra você. O motivador da maioria das pessoas é dinheiro, não é? Mas é aí que tá. Dinheiro não... Ele motiva por uns... Vamos lá. Se motivação fosse dinheiro, por que a maioria das pessoas que estão... Eu vou falar de Brasília, que eu morei muitos anos em Brasília, tá? Você pega lá o pessoal do DF, do Distrito Federal, prefeitura lá deles, mais da metade estava em depressão. Por quê? Sendo que, ok, tem muitos que ganham menos, mas atendi muita gente ganhando muito bem, desmotivada. Peraí, mas o dinheiro não motiva? É aí que tá. Aí entra o engano. Por exemplo, seus motivadores. Mas aí é os funça, né, fia? Aí nós vai entrar numa outra discussão de não vamos começar a falar de Brasília, que aí os funça vai... Aí eu vou falar mal dos funça. Mas isso assim, funça, eu amo vocês, tá? Mas se a gente for ver, você percebe pessoas em todos os lugares que ganham muito bem e estão depressivas. Sim. Estão desmotivadas. Por quê? O dinheiro mantém por um pouco. Agora, lógico, o dinheiro é super importante. Não vamos aqui, né, falar que não é, que é importante, é um fator importante. Mas até tem um estudo nos Estados Unidos que ele mostrou que até uma determinada quantia que você ganha é um motivador. Depois, quando você chega lá, ele para de motivar. Então, é isso que acontece. Uma das perguntas que eu faço muito com as pessoas, eu brinco, é mais difícil chegar lá ou é mais difícil manter-se lá? Uau! Como que você responderia? É mais difícil chegar lá ou manter-se lá? Eu vejo, dependendo do grupo, é as duas formas. Sabe por quê? Assim, minha opinião, um exemplo. Eu vou falar um pouco da minha área, que eu vejo profissionais do desenvolvimento humano querendo atender mais pessoas e tudo mais. Mas tem todo um processo, especialmente agora nas mídias digitais. Eles não conseguem chegar lá, porque eles não têm paciência, não têm ousadia, não têm determinação, resiliência, disciplina. Mas é justamente isso que eu falo para as pessoas. Chegar lá não é difícil, basta você ter persistência, você chega lá. Você fazer aquilo rotineiramente, você ter disciplina naquilo que você está fazendo. Cara, eu comecei o ano, eu tô gravando o primeiro episódio aqui com você. Aí, hoje, 7 horas da noite, já vou gravar o segundo episódio, meu. Aí amanhã, quarta-feira já tem uma outra gravação. Quinta-feira de episódios, meus. Fora isso, nos outros dias eu estou trabalhando para outras pessoas. Estou gravando outras pessoas Sim. aqui. E o que eu falo para você é o seguinte. Manter-se lá, eu acho que é muito mais difícil. Eu vou começar com um exemplo besta. Meu sonho é ter um carro. Eu vou lá, batalho e consigo comprar um carro. E aí, vira o ano. Eu tenho que pagar IPVA do carro. Eu tenho que abastecer o carro der um problema, eu tenho que levar para a oficina, eu tenho que pagar o seguro do carro. Então, ou seja, manter aquele carro, ele é difícil. Um político, quero atingir uma carreira política, eu vou conseguir, fui eleito vereador. Manter-se político, manter-se aparente ali é difícil. Porque no caminho você vai falando um monte de besteira, bobagem, vai subindo, vai batendo nos outros, os hashtags da vida, aí postando lacração na internet, chega lá, todo mundo vota no cara. Mas e aí? Como é que você vai se manter lá? Numa empresa também, um diretor, o cara vai subindo, o pai e tal, chegou lá para diretor. Tem um monte de gente querendo o cargo dele de diretor. Se ele fizer alguma coisa errada, ele vai rodar e vão colocar outro lá. Então, assim, eu acho que manter-se lá é difícil. É difícil também. Por isso que você tem que ter... Cara, chegou no seu... Atingiu o primeiro objetivo, já tem o segundo pronto. Cara, não fica num negócio... cheguei lá. Eu cheguei lá, assim, um negócio tão vago. Isso é muito por causa do dominante. Sim. O dominante, assim, cheguei, legal, próximo, Sim. próximo. Né? Então... Mas eu acho que as pessoas deveriam pensar mais desse jeito. Não é simplesmente eu chegar lá. Não é Porque o chegar lá. O que é chegar lá, meu? Eu falo que é a jornada. Sim. A jornada tem que ser prazerosa, vai ter muitos desafios, vai ter choros, mas a jornada, ela é boa. Porque, ok, cheguei, e aí? Vou celebrar. E agora? O que tem? Sim. Então, e outra coisa,
a jornada vá com o seu mapeamento comportamental. Por quê? Muitas pessoas assim, eu vou ser igual fulano, eu posso modelar fulano, mas eu não aguento, eu não vou ter energia para ficar imitando Você não fulano. aguenta 3 meses. Você não vou aguenta 3 aguentar. meses. E aí, se eu pego algumas partes interessantes do fulano que eu achei legal, agora adapto pro meu perfil, pro meu mapa comportamental, é muito mais prazeroso. Uma coisa que eu falava para as pessoas, que nem, por exemplo, o cara que escondia o caráter dele dentro da empresa. Eu bati o olho e falei assim, mano, não dura 3 meses. Por quê? Desvio de caráter. Ele não vai conseguir manter... Ele tem desvio de caráter e ele tá ocultando. Ele não vai conseguir manter isso daí por 3 meses. Daqui 3 meses ele vai ser mandado embora porque ele vai revelar o caráter dele. Batata. Olha só. Batata. Você via, cara. Você falava assim, mano, é mentiroso. Pum, rodava. E temos, infelizmente. Agora, E assim, quando você também vai querer, imitar o caráter dos outros, você não vai conseguir fazer. Ou o caráter não, o perfil de outra comportamento. pessoa. Não, Você não vai conseguir manter. É que nem assim, olha, o fulano é muito brincalhão e ele tem muitos seguidores. Então, eu vou ser brincalhona. Só que, por exemplo, eu não consigo ser brincalhona, não é do meu perfil. Né? Eu não tenho essa extroversão, por exemplo. Então, se eu começar a imitar, eu vou gastar muita energia e vou sofrer com isso. E eu vou desistir. E tem pessoas que abandonam geral e falam assim, eu não posso ver uma internet na minha frente mais. Que estão, assim, sabe, ficaram bem traumatizadas com isso. Se você entende como... mas Gi, os analíticos podem ter sucesso nas redes sociais? Eu falei, total. Porque... vai ter sempre um grupo que vai consumir aquilo. Que vai consumir e que não vai gostar dos extrovertidos, que vai gostar mais dos sérios e vice-versa. Sim. Então, seja como você é, sabe? Lógico, de repente vai ter que trabalhar algumas habilidades. Por que os jornais são sérios? Porque o Boa Noite do William Bonner né, atrai as pessoas, porque é sério. As pessoas gostam que do demonstra uma conteúdo seriedade. sério. Mas aí você vê também que tem alguns jornais agora, Sim, mas já mais leve. leve, tranquilo. Porque tem quem consome tem também. Quem consome. Porque se tinha aquela imagem de que jornal tinha que ser uma coisa séria, né? Que nem, tem o Rasta News do Brasil Paralelo. Esse eu não conheço. Não, depois dá uma pesquisada no Tá. Brasil. Você conhece o Brasil Paralelo? Brasil Paralelo, sim. Tem. Aí tem o Rasta, né? Que ele faz comentários lá, meio fora da caixa. E, cara, é muito bacana. É um jornal, como que ele fala, que é um jornal sem compromisso com a verdade, ou algo do tipo, assim, legal, né? legal. Então, assim, ele faz um negócio bacana. E tem pessoas que assistem e consomem esse conteúdo. E ele fala umas groselhas lá que, faz sentido as groselhas que ele fala. Uhum. O que a pessoa só tem que, pra gente finalizar, assim, seja você, sabe? Entenda seu mapa comportamental e seja você. Vai ter pessoas, para todos os perfis, para todo mundo. Vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem algo de verdade para falar? Você tem um trabalho para mostrar para as pessoas? Seja você que você vai ter público para isso, né? E vai ser feliz. E Gia, eu quero agradecer. Obrigada. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter atendido o meu chamado, obrigado pela simpatia, obrigado pelo livro, obrigado pelo carinho, obrigado pelo teste, foi ótimo. Tem muita informação aí para você ver ainda. Eu vou analisar e estudar com calma, se eu tiver uma dúvida eu vou te chamar. Não, com certeza, a gente faz aí. E, Gi, assim, os microfones estão de portas abertas. Obrigada. Tá? Obrigada por abrir esse espaço para pessoas comuns, né, estarem aqui falando. Achei a ideia do seu projeto fantástica. Parabéns. Obrigado. Eu quero que você volte mais vezes aqui pra gente conversar mais. Ótimo. Traz as outras peças do quebra-cabeça aqui. Vamos juntar as outras pecinhas aqui e para que o povo conheça, né? Como você falou, né? Muitos perecem por falta de conhecimento, então que sejamos a luz para o conhecimento dessas pessoas, para elas poderem se conectar melhor com os outros. Gi, obrigado. Obrigada a você. Valeu. Obrigada, Gabriel. Galera, valeu, obrigado. E gente como a gente, logo mais tem outro episódio aí. Um abraço, tchau!